Tarzan. De onde veio, pra onde foi, como chegou. Sexta no Globo Repórter. Mentira. Daqui a pouco, depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da semana VIPS, vídeos por semana. E hoje eu vim trazer a resenha de um livro que me surpreendeu muitíssimo. E esse livro é Tarzan, um clássico da literatura mundial. Por que Tarzan me surpreendeu tanto? Bom, eu não sei vocês, eu não sei se vocês conhecem a história de Tarzan a fundo, mas eu sabia simplesmente que Tarzan era um homem descendente de uma família de nobres ingleses que acabou indo parar numa floresta e foi criado por um grupo de macacos e ponto final. Era só isso que eu sabia. De onde Tarzan veio, por que ele foi parar nessa floresta, que família tradicional era essa e o que aconteceu depois que ele foi parado, depois que ele foi criado, virou homem e tal, eu não fazia a menor ideia. É o tipo de história que fica pairando no nosso imaginário, mas a gente não sabe bem como começou e como ela se desenrolou, nem de onde veio. Então é daquele tipo de histórias que a gente precisa ler para entender, para saber e, acreditem, se maravilhar com o tipo de mistério que pode haver ali dentro. Então, Tarzan é uma dessas situações. Eu fiquei muito feliz de ter solicitado Tarzan, muito feliz de ter entrado em contato com essa história, porque foi realmente uma história que me ganhou. Enquanto eu estava fazendo a leitura, eu ia comentando no Twitter, no Facebook, o quão prazerosa estava sendo a leitura de Tarzan, porque realmente o Edgar Rice Burroughs, que também escreveu A Princesa de Marte e, se eu não me engano, Duna, vou conferir, é um excelente narrador, é um excelente contador de histórias. Acho que esse é o maior elogio que eu poderia fazer ao Burroughs, de que ele é um excelente contador de histórias. Eu devorei esse livro, ele tem cerca de, deixa eu confirmar aqui, 329 páginas, mas poderiam ter sido 600, 700, 800, que eu leria com o mesmo prazer e a mesma empolgação, porque é uma história muito gostosa de ler. Já começa com essa edição linda da Zaha, como eu mostrei no vídeo de coisas que chegaram. Eu não sei se o vídeo aqui mostra em riqueza de detalhes o quão vibrante é essa capa. Ela é extremamente laranja, com esse verde aqui em destaque, que faz um contraste super bonito. Eu adorei essa capa. Essa edição é de capa dura, como todas da Zaha. Ela tem ilustrações originais do Hal Foster, que é o cara que ilustrava os quadrinhos do Tarzan. E essa edição é ilustrada e comentada. E você tem também uma apresentação por Uma Vida de Aventuras do Thiago Lins, já comentei isso também, que é uma apresentação muito bem feita. O Thiago Lins faz toda uma retrospectiva, tanto um pouco da vida do Edgar Rice Burroughs, quanto do surgimento desse personagem Tarzan, e do desenvolvimento que ele teve em histórias em quadrinhos, em filmes, e em toda uma rede de produtos licenciados. É muito bacana e faz você entender que personagem foi esse e que importância ele teve na literatura. Mas vamos falar da história de Tarzan. Bom, a história começa de uma forma muito interessante. É alguém que está contando, é um narrador que você não conhece, que está contando uma história que ele ouviu de alguém e que ele diz que não sabe se é verdade ou não, mas que há muitos indícios que apontam para uma possibilidade de verdade nessa história. Lord Greystock, o pai de Tarzan, e Lady Alice, a mãe de Tarzan, eram muito jovens, estavam casados e Lady Alice estava grávida. Lord Greystock foi convocado para uma missão. Ele era inglês e ele foi convocado para chegar até a África, onde a Inglaterra tinha algumas colônias. E havia suspeita, havia denúncias de que nessas colônias os empregados, os negros que lá habitavam, estavam sendo maltratados, estavam sendo submetidos a condições subhumanas. Então, as pessoas que coordenavam aquelas colônias enviaram o Lorde, primeiro com uma missão assim de gerenciar aquelas colônias, de gerenciar o comércio nas colônias. Mas na verdade a missão secreta dele era investigar essas condições de trabalho dos homens na colônia. Só que o Lord Greystock nunca chegou no seu destino. Teve uma rebelião no navio em que eles estavam, uma espécie de motim. Eles foram largados nessa ilha e com a promessa de que essa tripulação notificaria a Inglaterra de que eles estavam nessa ilha, dariam a localização e eles seriam resgatados. Mas eles nunca foram resgatados. Isso não é spoiler, porque esse acontecimento é que vai disparar o surgimento do personagem Tarzan. Então, Lady Alice e Lord Greystock ficaram vivendo nessa ilha, que não tinha nenhuma estrutura. A tripulação, né, que restou do motim deixou algumas coisas para eles, alguns utensílios, alguma comida, mas claro que isso em algum momento, né, não ia mantê-los suficientemente bem. Eles tiveram que aprender a construir um abrigo das feras, era um lugar desconhecido, assustador, eles não dormiam muitas vezes por causa dos barulhos da floresta, etc. Mas acabaram tendo que enfrentar isso.
E a gestação de Lady Alice ia avançando. E eles ficavam cada vez mais preocupados de como é que iam cuidar de um bebê naquele lugar. Até que Lady Alice teve esse bebê e nasce o nosso conhecido Tarzan, que não tem esse nome no momento, obviamente. Acontece que Lady Alice fica doente, ela morre, e Lord Greystock fica com essa incumbência de sobreviver nesse mundo hostil e assustador e cuidar de um bebê. Tarzan tinha mais ou menos 1 ano ou perto disso. E aí acontece que há um outro evento, o Lord Greystock também morre e Tarzan fica finalmente sozinho. Esse evento da morte do Lord Greystock está diretamente associado ao surgimento do personagem Tarzan, enquanto criado por macacos. Como assim? Estou sendo confusa, percebi. Os macacos, que eles chamam aqui de antropóides, então assim, eles fazem a diferenciação entre gorilas, porque eu achava que era um grupo de gorilas que tinha criado Tarzan. Mas eles diferenciam aqui antropóides e gorilas, então fiquemos com antropóides. Esses antropóides invadem a cabana onde Lord Greystock está ali criando o bebezinho dele. O chefe do grupo mata o Lord Greystock, que está tentando se defender e defender o filho, e aí parte pro bebezinho que está no berço. Só que Cala, que é uma fêmea gigantesca daquele grupo, que participa dessa invasão também, que era uma exploração inicialmente no território, vê esse bebê e imediatamente o instinto maternal dela é aguçado, porque ela tinha acabado de perder o bebê dela. Cala tinha um bebezinho gorila que ficava agarrado às costas dela, mas na passagem de uma árvore para outra, esse bebê cai e morre. E Cala tá ainda com esse corpinho do bebê agarrado a ela, porque ela não consegue, digamos assim, lidar com esse luto, com essa perda. E quando ela vê aquele bebezinho no berço chorando, totalmente vulnerável e prestes a ser morto, ela faz a troca. Ela coloca o bebê dela, né? Ela coloca o filhinho dela morto no berço e pega aquele bebê humano, mas que ela não, naquele momento não tem uma identificação, é da minha espécie, não é da minha espécie. Naquele momento é uma mãe que vê um filho chorando, precisando de proteção e que ela coloca no lugar do filho dela. É aí que nasce uma relação muito bacana entre Cala e Tarzan. Tarzan, quem nomeia esse bebê como Tarzan é ela. Tarzan significa macaco branco. Eu nunca soube disso, foi outra curiosidade também muito bacana. E Cala passa a criar Tarzan como seu próprio filho. É interessante essa relação porque primeiro que a tribo inteira, um grupo inteiro e a própria Cala não entendem porque que o desenvolvimento de Tarzan é tão diferente dos membros de seu grupo, porque ele tem um crescimento no ritmo diferente, ele adquire habilidades e força no ritmo diferente, né? Muito mais atrasado que os macaquinhos de seu grupo, mas em compensação o raciocínio dele é muito mais avançado. Então, por exemplo, quando ele é uma criança de 10 anos, em força, em tamanho, em estrutura física, ele é muito mais frágil. Mas em raciocínio, em esperteza, né, em ser safo para se livrar das situações, ele é muito mais esperto. Assim, nem se compara a diferença entre os macaquinhos da idade dele e o próprio Tarzan. E Cala fica o tempo todo protegendo. Cala tem um companheiro que é o... Agora, tem 2 personagens nessa história, 2 machos importantes nessa história, o Tublar e o Kerchak. Se não me engano, o Tublar é o companheiro da Cala e o Kerchak é o líder do grupo, é aquele antropóide gigantesco extremamente agressivo. Enfim, o Tublar, que é o companheiro da Cala, o tempo todo ele é contra o Tarzan, ele se sente desafiado, incomodado pelo Tarzan, e ele tenta de todas as formas eliminar esse macaco branco, esquisito, e Cala sempre protegendo. O Kerchak também não gosta do Tarzan, porque ele é uma espécie de pedra no sapato para ele. Ele percebe que aquele macaco branco totalmente estranho à sua tribo ainda vai dar trabalho, e realmente dá. Então não vou dar mais tantos detalhes da história, né? Passa-se um tempo gigantesco, Tarzan entra em contato com essa história da família dele, sem saber que é a história da família dele, e ele começa a desenvolver habilidades. Tem coisas incríveis aqui que você pode pensar assim, isso aqui é totalmente inverossímil, como é que um cara que é criado numa floresta por macacos pode desenvolver essa habilidade? Mas assim, suspenda um pouco esses seus critérios de verdade absoluta, esses seus critérios exigentes de verossimilhança, né, de critérios de verdade, e entre na história, mergulhe na história, que é uma história muito gostosa, é uma história de aventura. Esse livro foi escrito em 1912, é um personagem que tem uma força incrível. Uma das coisas mais interessantes é a discussão entre hereditariedade e meio ambiente que o Burroughs traz aqui. Ok, ele tem algumas características bem, eu diria, não sei se preconceituosas seria o melhor termo, mas ele tem uma coisa assim, de que ele teria escolhido a raça mais perfeita, né, a raça mais preparada e perfeita mesmo, é o termo que ele utiliza aqui, para representar esse padrão genético, essa herança genética pura,
Isso aí é bem complicado, mas a gente tem que entender e fazer a leitura dentro desse contexto, né? Entender como é que isso funcionou naquele momento que Burroughs escreveu, naquele momento histórico que ele vivia e como é que isso foi representado aqui. E essa discussão entre hereditariedade e meio ambiente, quem influencia mais, quem tem um poder maior, que ele traz o tempo todo. Então ele mostra que Tarzan o tempo todo se depara com o fato, primeiro com o fato de que ele não é igual àqueles seres que criaram ele, aquela tribo da qual ele faz parte, e ele se depara com esse fato, ele se questiona pela primeira vez numa cena muito bacana, uma cena muito bonita e muito significativa, que é quando ele tá com um amiguinho, um primo dele, digamos assim, e ele tá na beira de uma lagoa, vai beber água, e ele vê o reflexo na água. É a primeira vez que ele vê o reflexo dele e o reflexo do primo, ele percebe que eles são diferentes. Nesse momento, se instaura a questão de Tarzan. Eu sou diferente, eu sempre me senti diferente dos outros, mas agora eu tenho certeza de que eu realmente sou diferente. E o que é que essa diferença traz pra mim? Que importância ela traz? E aí que ele começa a sua busca para entender que espécie de macaco diferente ele é, até entender que ele não é um macaco, que ele é um homem, e o que é ser um homem, que é outra questão super importante que ele traz. O que é ser um homem? O que é que define a sua humanidade? Né? Que tipo de valores tem um homem? O que é que diferencia o homem de um animal selvagem? Então são muitas questões interessantes que o Burroughs discute aqui. Esse desenvolvimento do Tarzan, quando ele é criança, adolescente e quando ele se torna adulto, esse encontro com ele mesmo, essa briga natureza, né, meio ambiente e hereditariedade também é bem bacana, é bem construído e desenvolvido aqui. E o momento em que surgem, Tarzan nunca tinha tido contato com outros homens, porque a tribo dele ficava num lugar muito afastado. Mas em dado momento, quando ele já fica adulto, ele passa a entrar em contato com uma tribo africana. E aí ele começa a achar estranho porque a pele dele tem uma cor diferente, as roupas são diferentes, o estilo de vida é diferente porque essa tribo é canibal. E também quando um outro naufrágio acontece, não é um naufrágio também, mas um outro motim acontece, então assim, a história se repete, esse ciclo volta, né? Acontece um outro motim e outras pessoas são deixadas nessa ilha e Tarzan entra em contato com elas. E aí vem outra personagem clássica da história de Tarzan, que é a Jane, que é essa mulher que vai aparecer na vida de Tarzan e que vai despertar pela primeira vez o amor dele. O que vai acontecer quando esse amor for despertado? Que relação é essa que ele vai ter com Jane? Que outras questões aparecem também para a própria Jane enquanto mulher da civilização, enquanto mulher que se encontra com um homem selvagem que ela não sabe mesmo que homem diferente é esse, né? Se é homem, se é macaco, o que acontece. Muito bacana, muito bacana. Os questionamentos de Tarzan sobre como eu falei, né? O que é ser humano, quais os valores dos homens, se existe mesmo honra nos homens. Ele vê algumas atitudes que decepcionam muito ele, ao mesmo tempo que ele precisa se identificar com alguém, ele precisa entender de que grupo ele faz parte, e ele se orgulha de algumas ações, né, do raciocínio, da inteligência, do desenvolvimento tecnológico. Ele fica muito chocado com o tipo de crueldade que ele percebe na humanidade, e aí ele percebe que os homens não são tão diferentes assim, não estão tão distantes assim dos animais selvagens. É muito, muito legal. Além dessas discussões todas que eu comentei, como eu já disse no começo, a narrativa do Burroughs é muito gostosa. Você lê realmente como... Há muito tempo eu não lia um livro de aventura tão gostoso. Me deu saudade de uma coisa que talvez eu nem conhecesse direito, que são esses livros, esses clássicos de aventura, como A Ilha do Tesouro e outros tantos, né? Muito bacana mesmo. Eu fiquei encantada, me deu vontade de ler outras coisas de Tarzan, eu fiquei super animada. Eu não sei se estou conseguindo expressar pra vocês a base da história e a satisfação que eu tive em ler. Achei que o final também, isso eu queria falar, não queria que ficasse de fora dessa resenha. O final foi algo surpreendente. Surpreendente mesmo. Aliás, vários acontecimentos, várias reviravoltas. Acho que esse foi um dos grandes méritos do Burroughs, que ele trouxe uma história... como é que eu posso dizer? Em alguns momentos ela era previsível, mas quando você achava que estava no terreno seguro, na sua zona de conforto, ele ia lá e puxava o tapete. Muito, muito, muito legal. E o final realmente foi algo que eu não esperava, que me fez rir de mim, porque eu disse, poxa, ele me pegou de novo. Quando eu achei que Burroughs não ia mais me pegar, ele me pegou. Então, se você quer ler um clássico, muito gostoso de ler, um clássico de aventura, mas que traz romance, que é delicado, que traz questões bem importantes para a gente refletir, questões inclusive, questões colocadas no livro de 1912, mas que são extremamente atuais hoje, que creio que ainda serão por muito, muito tempo, né? Já que perguntar assim, eu lembrei muito, assim,
Philip K. Dick é ficção científica. Edgar Rice Burroughs escreveu esse clássico Tarzan, que eu não sei se é um romance de aventura ou como classificar. Mas em algum dado momento foram leituras próximas que eu fiz e que eu associei muito nesse sentido de perguntar o que é ser humano. Philip K. Dick perguntava o que estabelece essa linha tênue entre homem e androide, entre homem e máquina. O Burroughs faz a mesma pergunta, só que querendo saber a linha tênue entre homem e animal. E é uma discussão sempre gostosa, sempre rica e que sempre me anima muitíssimo. Se você quer ler um clássico bacana, eu recomendo fortemente Tarzan. Inclusive, Tarzan prova pra gente que não há nenhum motivo em ter medo dos clássicos, né? Muito pelo contrário, você perde excelentes oportunidades de leituras incríveis quando você tem medo de ler um clássico. É isso, amanhã a gente se vê de novo no próximo vídeo da Semana VIPS. Um beijo e até mais. Tchau!